Graças e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E dando continuidade ainda ao processo da cura dos traumas emocionais, não é? Falei para vocês ontem os 3 aspectos de suma importância: a nova identidade em Cristo Jesus, o poder do perdão e o poder curador da oração. E trouxe aqui algumas características como clamor, como refúgio, como auxílio, descanso, não é? A gente vai pegar a Bíblia como um todo também e a gente vai ver promessas no Velho Testamento que se cumprem no Novo. E uma delas é Joel 2, versículos 28 e 29, com Atos 2 também, e com isto trazendo a cura de traumas emocionais acontecendo como consequência de fatores espirituais. E dentre eles está este aqui, que é a própria descida do Espírito Santo, profetizado em Joel e de fato concretizado em Atos 2. E com isto a gente vai perceber que há um aspecto da soberania de Deus até dentro desta proposta espiritual também, para a cura dos nossos traumas, né, dos traumas do pensamento, pois Ele escolhe as pessoas, lugares, os tempos e as circunstâncias. E a gente vai perceber assim que quando Deus de fato intervém pela ação e pelo poder do seu Santo Espírito, né? Quando falando de Deus Pai, o Espírito de Deus; quando falando de Deus Filho, o Espírito de Cristo; e quando falando próprio Espírito Santo como sendo o agente, então o próprio Espírito do Pai, do Filho e do Espírito Santo mesmo, né? Atuando em nossas vidas para curar por definitivo isto que a gente chama de traumas emocionais. Mas de que forma isso vai acontecer, irmãos? Ontem ainda falei para vocês do poder da nova identidade em Cristo Jesus, do perdão e da oração, não é? E hoje eu quero trazer mais alguns aspectos, que é o poder providencial da soberania de Deus, como este primeiro que falei para vocês, depois as Escrituras. A palavra de Deus, ela sempre está aí para consolar o coração do homem. E quando a gente para analisar o conceito da palavra de Deus, ou para analisar a Bíblia como um todo, 8.000 promessas de bênçãos a Bíblia está trazendo para você. Mas aqui, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13, tem uma passagenzinha que diz o seguinte: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Esse conceito profetizar, ele não é meramente um conceito que se usa como dom do Espírito Santo, mas o conceito profetizar é fazer uso correto da palavra profética, né? Ou da Bíblia. E todas as vezes que alguém está usando a Bíblia para este fim de edificar, de exortar e consolar, necessariamente ele está profetizando, ou ele está usando a palavra profética. E com isso a gente vai perceber que de fato as Escrituras, ela está aí para trazer esta garantia e esta certeza, não é? De que de fato o Senhor, ele pode providenciar meios para trazer por definitiva a cura da nossa alma, não é? E esta palavra profética, no contexto de que ela edifica, ela exorta, ela consola, então traz um papel fundamental. Talvez muitos de nós, para termos a cura dos traumas, precisamos de uma palavra mais de exortação e menos de consolo e de conforto, não é? E assim, se a gente pega a palavra nestes 3 aspectos, que ela está edificando, exortando e consolando, a gente já vai estar fazendo um bom papel. E não é aquela coisa de tentar alinhar o seu pensamento para suportar a sua dor, mas é aquela coisa de estar usando a própria palavra de Deus para edificar, exortar e consolar. Ainda 1 Coríntios 7:6, mas Deus que consola os abatidos nos consolou
com a vinda de Tito. Paulo está falando aqui fatos e acontecimentos, pessoas que vêm para a nossa vida por parte de Deus, ou da parte de Deus, com este aspecto lenitivo. Simples fato de a pessoa estar conosco já traz este aspecto da cura, porque são pessoas que têm relevância, pessoas que importam, pessoas que, quando estão presentes, ela é boca de Deus, ela fala de Deus, ela é presença de Deus, é o próprio consolo de Deus, não é? E também um outro aspecto interessante é a prática da comunhão. O povo de Deus é um povo que a gente pode falar curado, sarado, porque consegue viver em comunhão. E se estes que estão passando por traumas emocionais, sentimentos traumáticos mesmo, e se inserem na vida da comunhão da igreja, com certeza esta comunhão ela será de suma importância, né? Porque também Paulo está escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1:4, ele diz que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então a vida de comunhão é de suma importância, e pessoas que estão bem com Deus e que compreendem bem esse processo da comunhão com o Pai, e que compreendem bem esse processo de poder estar levando esta comunhão para agregar outros e levar a tipos de manifestações que possa de fato ajudá-lo, né? Estando presente pelo contato da presença de Deus nas pessoas através de objetos e lugares. Por exemplo, irmãos, Atos capítulo 5, de 12 a 15, a Bíblia está falando de cura divina pelo toque das mãos. Então, uma pessoa que você tem confiança, né, para orar com imposição de mãos sobre a sua vida mesmo, impondo mãos sobre você, ministrando a cura. Também Tiago está falando da imposição de mãos, da unção com óleo, né, e a oração salvará o enfermo, e aqui traumas emocionais é um tipo de enfermidade também. E a gente vai perceber isso, contato com pessoas de Deus num lugar abençoado, né? Então sucedeu que a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu toda a casa, segundo Crônicas, capítulo 5, versículos 11 a 14. Então você está na casa de Deus, e tem pessoas abençoadas que você pode tirar proveito disto para estar se envolvendo, se misturando com estas pessoas. E aqui um outro aspecto também do ponto de vista espiritual é súplicas, não é? Com orações e súplicas. A unção pode ser resultante de uma vida de oração e súplica. No Evangelho de Lucas há uma promessa condicionante, por exemplo. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe os pedirem, trazendo justamente este aspecto da cura. E aqui no Evangelho de Lucas está falando o Espírito Santo, mas no Evangelho de Mateus está falando de coisas boas que ele pode dar, né? E a prática das leis espirituais, a lei da semeadura, a lei do retorno, Gálatas 6:7, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará, a lei do retorno, né? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará, e depois a comunhão com o Senhor. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, é o que Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 6, no versículo 10, não é? E pela obediência ao Senhor e à sua palavra também, a gente vai compreender que a cura ela pode acontecer, a cura dos traumas, ela pode de fato ser alguma coisa que
nos liberte totalmente de tudo aquilo que ficou ou que estava impregnado em nossa alma. E aí Deuteronômio 39:10 diz assim: então o Senhor teu Deus te fará prosperar grandemente em todas as obras das tuas mãos, no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para te fazer bem, como se alegrou em teus pais. E quando obedeceres a voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então a gente pega aqui esta condicionante espiritual para a cura dos nossos traumas, pegando esse conceito que a cura ela pode ser teocêntrica ou cristocêntrica, né? É quando Deus habita o centro dos nossos corações, ou quando Cristo habita o centro dos nossos corações. Então eu falei ontem, uma nova identidade, vida de perdão, poder curador da oração. E aí hoje, falando aqui para vocês da providência soberana de Deus, das Escrituras, da palavra profética, né? De fatos e acontecimentos, pessoas boas que Deus põe em nossa vida para estar caminhando conosco e pessoas que traz peso mesmo e que consolam as nossas vidas, a prática da comunhão, né? O contato da presença de Deus, e este contato mesmo a gente vai perceber acontecendo de uma forma muito intensa pela súplica, oração e súplica, né? Unção que vem pela oração e pelas súplicas, e pela prática das leis espirituais, lei da semeadura, o que o homem semeia ele colhe, e depois também a lei do retorno, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias baixará, e a comunhão com o Senhor, Efésios 6:10, e algumas outras referências, mas eu quero deixar somente esta, e por final, pela obediência ao Senhor e por sua palavra. Então assim, pessoas podem nos ferir? Sim. Traumas podem acontecer? Lógico que pode. Tem pessoas cheias de traumas emocionais? Lógico que tem. São passíveis de libertação definitiva disso? Sim. De que maneira, né? Aí o pressuposto, o tempo pode apagar, mas o tempo pode maquiar também, com aqueles aspectos que eu falei para vocês. Pela ferida da alma, a gente vai buscar consolo em bebidas, em drogas e prostituição, sexo ilícito, coisa assim. Mas quando a gente compreende que a realidade da cura ela está sempre em Cristo, as coisas ficam muito mais fáceis de lidar e de acontecer em nossas vidas. Com isso, eu quero mais uma vez despedir de vocês, mas convidando vocês para os que não são inscritos, fazerem a inscrição no canal, deixarem aí, ativar o sininho, deixar o like, visualizar a página, não é? Tecer os comentários de vocês para que a gente possa estar tendo uma vida de ministração mais voltada para o interrelacionamento, falando com vocês, tecendo comentário, falando comigo, e a gente sendo edificado e edificando outros também. Mais uma vez, então, quero deixar aí beijo na alma, beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem na paz, amados.